graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro. Capítulo 6, as 7 igrejas da Ásia. Mas no capítulo 5, Cristo e a sua igreja, nós recomendamos ali a leitura de Apocalipse, capítulo 1, e tratamos os seguintes fatos. Tópico 1, introdução ao livro de Apocalipse. Qual o tema do livro de Apocalipse? Tópico 2, a visão de Cristo glorificado. Qual é o ponto central de Apocalipse, capítulo 1, e qual o significado dos 7 candeeiros? E hoje, no tópico 1, a igreja de Éfeso até a igreja de Pérgamo. Recomendamos aí a leitura de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 17. Queridos, nós gostaríamos de começar essa aula de hoje com um questionamento. Que tipo de igreja é você? Nós vamos observar, vamos fazer um estudo agora detalhado, e nós vamos distribuir ele em primeira parte, segunda parte, e vamos estudar os capítulos 2 e 3, abrangendo ali as 7 mensagens ou cartas a igrejas da Ásia. O fato de haver outras igrejas, como nós vimos na aula passada, naquelas regiões, e serem escolhidas apenas essas 7, indica que estas eram representativas de um ciclo completo da história da igreja. Mas nós temos que ter em mente aqui que elas são proféticas. Por ser proféticas, nós devemos entender que ela atua num plano imediato, a médio prazo e a longo prazo, ok? E fala também das condições espirituais prevalecendo nestas igrejas no tempo de João e também caracteriza a igreja de todos os tempos, certinho? E coincidentemente, por ser proféticas, né? Também hoje nós temos várias igrejas que estão dentro dessas igrejas citadas aqui. Assim bem como dentro de uma mesma igreja, nós temos pessoas que estão em níveis diferentes, ou seja, em cada uma dessas igrejas citadas, ok? Mas nós vamos entendendo isso mais detalhadamente, né, ou mais à frente também, quando nós aprofundarmos mais nisso. Mas observe, nós temos também um certo paralelismo disso. É lá em Mateus 13, Jesus, ele proferiu ali 7 parábolas que encerra ali o curso da história da igreja. Essas parábolas são a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a do tesouro escondido, a da pérola e a rede lançada. Se você for fazer um estudo ali, você pode comparar uma expressão que é de todas. E o reino de Deus é semelhante. Em todas elas está registrado isso, ok? Mas voltando aqui ao nosso estudo. As cartas apresentam uma uniformidade de estrutura. Cada uma delas apresentam 7 características em relação às respectivas igrejas. E aqui é bom você memorizar isso, porque você, na hora que você for fazendo o estudo de cada uma das igrejas, você vai encontrar isso aí. Primeiro, atributos de Cristo. Segundo, elogio à igreja. Terceiro, estado espiritual da igreja. Quarto, uma advertência. Quinto, censura. Sexto, a sentença. Sétimo, uma promessa ao vencedor. Ok? Então, todas elas têm essa estrutura. Então, a primeira das 7 cartas ditadas por Jesus a João foi a carta à igreja de Éfeso. Uma próspera cidade dos primeiros séculos ali da igreja primitiva. Ok? Então, vamos lá. A igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Éfeso significa o quê? Desejável. É a igreja do amor decadente. Representa a igreja do século I, ou a igreja primitiva, né? E é a igreja da época apostólica, amém? Então, a igreja de Éfeso, ela foi bem estabelecida na doutrina bíblica. Paulo ensinou a palavra de Deus, né? Ali durante 3 anos, amados. Ok? Então, vamos ver essas passagens. Atos, capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar,
com lágrimas a cada um. Todos os ensinos básicos lhe foram ministrados, como diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ok? Então, por partes, agora para ficar mais fácil. Todo o desígnio significa que toda a mensagem de Deus, todo o seu plano, todo o seu propósito foi atingido. Não? Então, pelo teor da epístola de Paulo aos Efésios, observa-se que aquela igreja era profundamente espiritual. Mas o juízo deve começar pela casa de Deus, segundo está escrito, né? Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecerem ao evangelho de Deus? Ok? Então, Éfeso foi a igreja que João pastoreava, amados, quando foi desterrado para a ilha de Patmos. Certinho? E depois nós vamos entender esta questão aqui de o juízo começar pela casa de Deus. Certinho? Então vamos lá. Versículo 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são. E os achastes mentirosos, e tendes perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Conheço as tuas obras, no versículo 2 e 3. É solene o fato de que ele sabe o que fazemos para ele. Éfeso era uma igreja laboriosa. Jesus a elogia por isso. Mas o que ele quer, primeiramente, de nós, não é o nosso trabalho, e sim a nós mesmos. Isso é, o nosso amor para com ele, né? Nossa dedicação total a ele. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É para Cristo ter a primazia em todo o nosso ser, amados. Então, observe essa frase. Abandonaste o teu primeiro amor. Mostra que ele vê muito bem o nosso coração, o nosso interior, tão bem quanto o nosso exterior. Como ele provou nos versículos 2 e 3. Esse primeiro amor tem um perfil bem detalhado, lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que fala das características do fruto do Espírito. Depois você dá um pulinho lá, ok? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Né? Então, o ponto onde caímos, que ele está nos aguardando, está nos esperando. Né? Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 46, vemos que Jesus foi achado por seus pais exatamente onde ele fora deixado. Ou seja, no templo. Okay? Aí ele continua, arrependa-te. E o que nós temos que aprender e entender com esse termo, arrependa-te? Que a mensagem de arrependimento não é somente para os perdidos, amados, mas também para os filhos de Deus. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Né? Era um partido dentro da igreja de Éfeso. Paulo, pelo Espírito Santo, avisa a eles a respeito disso. Lá em Atos, no capítulo 20, versículos 29 e 30, que diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos até eles.
né? Então, os nicolaítas eram os seguidores de um certo Nicolau, que era um diácono, Nicolau, que visava implantar heresias dentro da igreja. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que está, melhor, que se encontra no paraíso de Deus. A vida cristã, amado, está situada no campo de batalha. E nós sabemos disso. Mas o cristão está do lado vencedor. Pelo menos isso é o que eu espero, que cada um dos cristãos, cada um dos que estão assistindo às aulas esteja do lado correto. Ok? A igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Esmirna significa amargura. O termo corresponde à substância mirra, que se tornou símbolo da morte. Esmirna é a igreja perseguida. Representa o período dos anos 100 ao ano 312 depois de Cristo. A partir daí, o imperador Constantino aboliu as perseguições aos cristãos. Ok? E depois nós vamos entender por quê. Tereis tribulação de 10 dias. Versículo 10, a parte B. O número 10 é um número perfeito, completo. Vamos entender isso melhor. Na numerologia bíblica, talvez indique aqui um ciclo completo de perseguição naquela época. O dízimo bíblico, por exemplo, é o percentual de todo o rendimento da pessoa, né? Por sua vez, a palavra dia, em grande número de passagens bíblicas, representa um período de tempo de extensão variável, como o dia de Jesus, lá em João, no capítulo 8, versículo 56, o dia do Senhor, em Atos, capítulo 2, versículo 20, e etc. São vários outros exemplos. 10 dias pode se referir às 10 perseguições sofridas no período de 64 a 305 depois de Cristo, sobre os 10 imperadores romanos daquela época, ou ainda os últimos 10 anos do citado período, que foram os piores dentre as perseguições. Amém? Então, a palavra de Jesus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B. Mas entenda, não significa ser fiel até morrer, mas ser fiel, mesmo que para isso tenha que dar a vida pela fé. Como é típico da carta, ela encerra com a seguinte afirmação. Capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? E terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Pérgamo parece significar casamento. É a igreja mundana. Representa a igreja dos anos de 313 a 600 depois de Cristo, quando se deu a união da igreja com o Estado. E nós havíamos falado ali de Constantino. Então ele veio e abraçou a religião, né, cristã. E dali para frente acabou a perseguição, mas começou outras coisas adentrando a igreja. Então, Pérgamo, o que era Pérgamo? Pérgamo era a cidade mais idólatra de toda a província da Ásia. Era a cidade famosa por sua escola de medicina, né? E Esculápio, o deus da saúde, né, era o deus principal deles, e simbolizado por uma serpente. Ok? No versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aqui é uma referência à seita pagã babilônica, ocultista, que se mudou para Pérgamo quando os conquistadores persas dominaram o mundo. Vemos, assim, que quando o diabo não consegue enfraquecer a igreja
pela perseguição e sofrimento, como nós vimos no versículo 10, ela procura fazê-lo pela corrupção da fé, adulterando ali a palavra de Deus e semeando falsas doutrinas. E nós vimos aqui Antipas, que teve o nome mencionado por Jesus, indica que Deus conhece os seus pelo nome. Então, ele era um cristão que vivia em Pérgamo. No versículo 14, a parte A, Jesus acrescenta: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ok? Então, está falando o quê? É uma mistura da igreja com o mundo. Né? Quanto às suas práticas e procedimentos, perdendo ela, assim, a sua pureza e santidade. Quem foi Balaão? Balaão, ele ensinou a Balaque, o rei dos Moabitas, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para contaminá-los. Assim, por conselho de Balaão, Israel profanou sua separação com o mal, né? Além de interromper a sua jornada, a sua peregrinação para a terra prometida, como está registrado lá em Números, no capítulo 25, do versículo 1 ao 3. Né? Havia dois males da parte de Balaão, amados. Primeiro, o caminho de Balaão, registrado em 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, e o erro de Balaão, lá em Judas, no versículo 11. Né? Então, o caminho de Balaão era qual? Ele queria ganhar os prêmios oferecidos pelo rei Baraque. E, ao mesmo tempo, ele queria agradar a Deus. Então, ele agiu como um mercenário. Né? Ele abençoou o povo, como Deus havia mandado, mas, por fora, ele foi lá e orientou o rei Baraque como que ele ia colocar tropeço e atrair maldição para o povo de Deus. Né? O erro de Balaão é que Balaão, racionalmente, do ponto de vista humano, via o mal de Israel e achava que Deus, sendo santo, devia amaldiçoar e trazer juízo contra eles. Ele queria interpretar as coisas de Deus pelo o nosso raciocínio, ok? Versículo 15. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Né? É interessante notar que a palavra hebraica Balaão é equivalente a Nicolau no grego. Tá? Aquilo que era obra dos nicolaítas no Apocalipse capítulo 2, verso 6, tornou-se doutrinas dos nicolaítas no versículo 15, mostrando que a evolução, o progresso do mal sobre e no meio do povo de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. E para nós encerrarmos, né, mas esse foi o último versículo, vamos entender essa história aqui. A história antiga dos gregos e romanos, elas mencionam essa questão das pedrinhas, em três fatos, em três pontos. Primeiro, nos tribunais, os juízes tinham pedrinhas brancas e pretas. Se o acusado recebesse uma pedra ou uma pedrinha preta, ele estava condenado. Se ele recebesse uma pedra branca, ele estava perdoado, ok? No segundo ponto, nos jogos públicos ou olímpicos, os vencedores recebiam pedrinhas brancas com seus nomes gravados nelas. Isso lhe dava direito a receber um auxílio do governo pelo resto da vida. Tá? Terceiro, também pedrinhas brancas eram fornecidas a certas pessoas como um passe livre, um trânsito livre em certas regiões, em certas situações, né? Em certas reuniões. Ok? Então, essas eram as condições
dessas pedrinhas brancas e para nós conhecermos a importância delas. No capítulo 6, tópico 2, as igrejas de Tiatira até a igreja de Laodiceia. São mais 4 igrejas, para fechar. Nós recomendamos a leitura de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18, a Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. E vamos responder as seguintes questões. Quais são as características das igrejas de Tiatira e de Sardes? O que caracteriza as igrejas de Filadélfia e de Laodiceia? Ok? E nosso objetivo, amados, aqui é que você possa fazer uma comparação e responder a nossa questão. Que tipo de igreja sou eu? Né? Em qual dessas 7 períodos eu estou estacionado ou estou agora? Para que nós possamos continuar a nossa marcha, o nosso crescimento. Amém? Bom, se você gostou, você deixa aí o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, mas comente ali o porquê que você não gostou e dê sugestões para nós estarmos melhorando. Nosso objetivo é que você estude esse material com uma pessoa que ainda não conhece a respeito do amor de Deus, para que você possa tocar aquele coração, né? E que todos nós possamos crescer em conhecimento e graça. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.